Pessoal, vocês perceberam essa epidemia do veludo? Para qualquer lugar que eu olho, tem veludo. Tem veludo no sapato, tem veludo na bolsa, tem veludo na roupa. Então, aproveitando essa tendência, eu vim mostrar para vocês como fazer um conjuntinho de veludo. Eu postei a foto da inspiração lá no Facebook e vocês gostaram bastante. Então, hoje eu vim mostrar para vocês como fazer esse conjuntinho, mas só que de uma maneira bem fácil. Dá pra fazer com costura à mão, pra ficar bem fácil pra quem não tem máquina, mas se você tiver máquina, fica melhor ainda, que vai ser muito mais rápido. E pessoal, eu gastei só 1 metro de veludo, paguei R$20, então esse conjuntinho saiu por R$20 pra mim. Dá pra fazer pra revender, tá? Porque esse conjuntinho tá vendendo aí a mais de R$150 por aí na internet. Então fica a dica aí pra vocês economizarem e também ganhar uma rendinha extra, né? Porque ninguém é bobo. Se você gostou dessa dica e se você é novo, já clica aqui no botãozinho vermelho inscrever-se. Deixa seu comentário sobre o veludo que eu quero saber. O que você tá achando do veludo? Usaria? Acha bonito mais nos outros? Ou acha brega e não usaria nunca? Me fala aí que eu quero saber. E outra coisa, eu quero que vocês me deem sugestões de mais roupas que vocês querem ver aqui no canal com veludo, tá bom? E não esqueça do seu gostei, tá bom? Então vamos ao vídeo? Bora? Dobra o tecido ao meio e você tem que verificar a direção do pelinho. De cima para baixo ele tem que estar macio e tem que estar esticando para as laterais. Esse é o sentido correto para cortar. Posicione o short dobrado para tirar o molde. Na parte de baixo eu aumentei 3 centímetros, porque eu queria que ficasse um pouquinho maior, e também para a margem da bainha. Nessa parte do gancho eu só aumentei 1 centímetro. Eu não deixei margem de costura aí nessa parte, porque ele é um tecido de malha, então automaticamente ele vai ficar mais larguinho já do que o jeans, mas se vocês quiserem um pouco mais largo, é só deixando uma margem de costura de 1 centímetro, ou também vocês já podem copiar diretamente de um short que é mais larguinho. Nessa parte de cima eu parei um pouquinho antes do cós, então a marcação não vai o cós, e depois é só cortar. Na lateral também não teve margem de costura, eu só abri para poder separar as duas partes. Para cortar a parte de trás, eu posicionei a parte da frente aí em cima do lado avesso, aí deixei 1 centímetro a mais aí nas laterais, porque a parte de trás é maior. E nessa parte do gancho eu deixei 4 centímetros a mais e fui cortando. E nessa parte de cima vocês vão aumentar 1 centímetro só desse lado e vai inclinando a régua até o outro lado para igualar, porque a costura na lateral tem que ser igual. E já no meio, o short na parte de trás ele é um pouquinho maior, ele fica mais alto do que em relação à parte da frente. Depois é só cortando na lateral para poder abrir as duas partes e cortar aí a parte da bainha. Para costurar as duas partes da frente, vocês vão juntar essas duas partes iguais, do jeito que eu estou mostrando aí, e passar uma costura do lado avesso. A mesma coisa vocês vão fazer com a parte de trás. Quem for fazer à mão pode usar o ponto chuleio que eu já ensinei aqui em vídeo. É só dar um nozinho na ponta da linha, passar, aí dá uma volta, e antes de dar a volta você vai enfiar a agulha por dentro de novo e passar, tipo dando um nozinho. E vai fazendo isso bem apertadinho, porque esse é o melhor ponto à mão para unir aí tecido que estica, para ficar bem elástico, porque se você fizer o ponto atrás aí vai arrebentar. Esse aí não, esse aí você pode esticar bastante que não vai correr o risco de arrebentar. Aí só passando, dando voltinhas, e antes de dar a volta, passar a agulha por dentro fazendo um nó. Esse é o ponto chuleio. Para mais detalhes é só assistir o vídeo de 6 pontos básicos de costura à mão. Aí eu tô fazendo com a linha branca para ficar mais fácil para mostrar para vocês, mas depois eu vou passar na máquina, mas quem não tem máquina não se preocupe que dá para fazer. Em todas as partes que tiver união de tecidos vai ser esse ponto que vocês vão utilizar. Só na parte da bainha que vai ser um ponto diferente, mas eu vou mostrar para vocês como é que faz mais pra frente. E esse ponto fica bem elástico, ó, de acordo com o tecido, e vocês podem verificar aí do outro lado, ó, que quase não aparece, só aparece um pontinho branco ali, porque eu usei a linha branca, aí usando a linha da cor do tecido ficou ok. Quem for fazer na máquina é só fazer o ponto zigue-zague, só colocar um pontinho mais apertado e deixar um espaço aí da beirada, não costurar rente a ponta do tecido não, para poder não ficar embolando. Posicione a parte de trás do short com a parte da frente do lado avesso e passe uma costura nas duas laterais. E depois passe uma costura aí bem no gancho, corte o cós, aí o meu eu cortei
com o dobro do elástico mais 2 centímetros o comprimento, e a largura vai ser a largura da parte de cima do short mais 2 centímetros para costura. Tem que dar para passar o elástico por dentro, ó, e sobrar 2 centímetros para costura. Aí vocês vão pegar essa parte do cós, vão pegar as duas pontas e passar uma costura aí. Desvire e dobre no meio certinho. Posicione no meio certinho aí da costura da parte de trás, com o meio da costura do cós. Aí você vai alfinetando aí em toda a volta para ficar mais fácil para costurar. Depois de alfinetado, vocês vão passar uma costura em toda a volta, só que vocês vão deixar só uma brechinha aberta para poder passar o elástico. Aí só deixa a brecha por dentro, por fora você pode costurar. Para passar o elástico é só você usar um grampo, um alfinete e passar em toda a volta do cós do short. Junte as duas pontas do elástico com uma costura. Eu fiz um ponto caseado, vocês podem fazer chuleio ou também podem fazer na máquina com ponto reto ou zigue-zague. Coloque o resto do elástico para dentro do cós e costure aí essa pontinha que está aberta. Aí é só fazer um ponto caseado ou costurar na máquina quem fez na máquina. Não esqueçam de sempre dar bastante nozinho no começo e no final da costura para ficar bem resistente. Para fazer a bainha eu fiz toda à mão, porque essa linha, a cor é um pouquinho diferente, ia ficar aparecendo. É bem facinho, é só você fazer uma dobrinha de 1 centímetro. Eu sempre começo a bainha entre as pernas, assim, na parte que vai ficar entre as pernas, aí dou bastante nozinho. Aí você vai passar aí nessa pontinha e pegar só um fiozinho do tecido. Aí você vai dar várias voltinhas pegando só uma pontinha do tecido da frente. Fica ótimo, pessoal, nem aparece, é só pegar o fiozinho mesmo que fica perfeito. E no final, para a costura ficar bem reforçada, é só fazer vários nozinhos. Para fazer a cordinha do short, vocês vão cortar uma tirinha de 3 centímetros por 60, dobrar no meio e passar uma costura na ponta. Para desvirar, você vai usar um alfinete e passar assim por dentro para poder desvirar. E sair puxando, puxa com calma, tá? Para poder não arrebentar a linha. Dá um nozinho em cada ponta e corta o excesso. E costura aí no meio, na parte da frente, costurando no elástico, tá? Pra ficar no meio certinho. Isso daí é pra fazer uma cordinha fake, se você quiser você pode passar por dentro, mas eu não acho que tem necessidade, porque já tem o elástico pra poder ajustar o short. É só amarrar pra poder ficar parecendo que é uma cordinha que vem por dentro e pronto. Vocês vão prestar atenção na mesma coisa, no sentido do pelo e o lado que estica. Aí eu posicionei 2 pedaços já cortados, um em cima do outro lado avesso, mas vocês podem posicionar dobrado um pedaço maior. Para tirar o molde da parte do busto, eu vou usar esse biquíni cortininha. Eu vou aumentar só meio centímetro aí na parte da costura. Na parte de baixo eu vou aumentar 1,5 centímetro e meio centímetro na lateral, porque ele já é um pouquinho grande, então não precisa aumentar muito. Aí eu marquei no meio para poder definir o local da costura. E nessa ponta aí vocês vão dar uma leve arredondada para poder ficar com o caimento correto. E depois é só cortar. A partir do primeiro, vocês vão cortar mais 3, do mesmo jeito. Posicionar 2 camadas de tecido do lado avesso e cortar. Use o alfinete para ficar mais fácil. Marque o meio para saber o lado que tem que ser costurado. Você vai fazer 4 duplas, ó, do lado avesso e passar uma costura. Para quem for costurar a mão, vai fazer o ponto caseado que eu já mostrei ou fazer o ponto zigue-zague na máquina do mesmo jeito que eu mostrei também. Do mesmo jeito que foi feita a cordinha para o short, vocês vão fazer as alcinhas. Posicione a alcinha no meio aí da costura. Posicione a outra parte do busto, do lado avesso aí, as duas partes do lado avesso e costure em volta. Aí agora é só desvirar. Repete também do outro lado a mesma coisa.
Você vai medir a circunferência logo abaixo do seu seio para poder, a partir dessa medida, você vai cortar o tecido da parte de baixo do seu top e o comprimento que eu cortei foi 14 centímetros. Posicione no meio certinho dessa parte que foi cortada agora, o busto, e vá alfinetando para poder costurar. Aí agora você vai posicionar o outro lado do busto, aí no meio também, só que do outro lado, e vai alfinetando. Passe uma costura de uma ponta a outra, só nessa parte aí do busto. E depois uma costura aí para fechar essa parte de trás. Para finalizar, você vai fazer uma costura de acabamento aí nessa parte de cima de trás e na parte de baixo. É só fazer uma dobrinha e fazer o ponto invisível igual foi feito na bainha do short. Eu também fiz no veludo preto, na verdade esse foi o primeiro que eu fiz, foi a peça piloto. Também fica legal o pessoal usar uma terceira peça por cima para poder dar uma quebrada, não ficar tão ousado, ó, uma camisa jeans fica muito legal. Uma outra aposta é a jaqueta bomber, que em breve vai ter vídeo aqui no canal. Eu achei que ficou bem bacana também com a jaqueta. E também vocês podem trocar, não usar como conjuntinho. Aí eu usei uma saia plissada que eu comprei na C&A faz muito tempo, para vocês verem que a moda sempre volta e eu amo essa saia. E também uma outra tendência são essas camisas de banda, e eu sempre usei, então vou sempre usar, então pra mim vale super a pena investir. Então é isso, pessoal. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!